What is it nearing the end time? O que são? A aproximação do fim do tempo. A sign that all believers Um sinal que todos os crentes, ministers in the pulpit should be preaching it with all the force they got, showing to the people ministros no púlpito devem estar pregando com toda a força que têm, mostrando ao povo. we're a passing milestone, Estamos passando pelo marco miliário and all things point to the end. e tudo aponta para o fim. The scriptural first God's Bible that we read and believe today is pointing to the end, not much farther. As Escrituras, primeiro, a Bíblia de Deus que lemos e cremos que hoje está apontando para o fim, não muito longe. The great scientific world says the end is in sight. Another great milestone. O grande mundo científico diz que o fim está à vista, outro grande marco miliário. Amém. Boa noite com Jesus. Todos os pregadores deveriam estar pregando com toda a força, mostrando que estamos no tempo do fim. Amém. E este sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Essa mesma escritura se aplica aos dias que nós estamos vivendo. Todos nós, toda a igreja, deve estar debaixo do sinal, porque quando vier a destruição para o velho Egito, que é esse mundo que nós estamos vendo aí fora, esse juízo passará por cima de nós e não chegará a nós. É a promessa de Deus para cada um de nós. E nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para a salvação. Então, é da vontade de Deus, o nosso Pai, dá-nos o reino. Eu creio que cada cristão aqui nessa noite deve estar alegre por ser parte dessa promessa. Amém? E esse é um motivo, esse é um momento que nos motiva a estar animado, porque nós estamos na presença de Deus. O que Deus fez por nós não diz respeito a nada do que fizemos por Ele, ou que iremos fazer. Nós nunca podemos imputar a Deus aquilo que fazemos para lhe sujeitar a qualquer coisa. Deus é soberano. E no programa nós aprendemos que nós somos salvos pela graça. Graça quer dizer favor imerecido. Ninguém merecia ser salvo, mas foi da vontade de Deus, antes da fundação do mundo, colocar os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro e acreditar em cada um de nós. Deus acreditou em mim, em você, na sua mudança. Ele viu todos os altos e baixos da nossa vida, mas Ele disse: eu tenho algo que promove neles uma mudança, e eles se tornarão como eu sou. Porque filho de Deus tem que ser como Cristo. Então nós vamos cantar a face adorada de Jesus. Essa face será contemplada no além,
a face física do Senhor Jesus. E você canta, irmão, é o 149, irmão Eliú, pode colocar aí para nós, para todos, e acompanhar conosco aí para a letra não atrasar no momento em que o hino for cantado, para dar oportunidade a todos acompanharem. 149. Vamos lá. Parece que o computador aí tá difícil de mexer hoje, hein? Cento e 49 na tela, por favor. Desprezando toda dor eu vou cantar, e ao Calvário pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão douradas hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que escurecer no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, graças a Deus, Ele me quis salvar. Agora esse número 19 é consagração,
Vamos ver ele. Consagração. Glória a Deus. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com destreza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre toma para o teu louvor cantar. Ah, Deus meus, fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só em teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. Do meu coração fazendo o teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo seja só teu nome honrar. Faz que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Graças a Deus. É uma oração cantada, consagração. Vamos ouvir um hino com a irmã Zélia. Deseja louvar a Deus. Assim, iremos oferecendo o nosso louvor em adoração ao nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali, reunidos
que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Preveste meu pensamento, será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade, nós iremos morar. Veremos, Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Deseja louvar ao Senhor com o seu hino. Vamos ouvir. Este hino faz a gente viajar no tempo, sair do tempo e entrar na eternidade. Coisa boa. Deixa eu ver, a irmã Rebeca não vai tocar hoje, irmã? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares
Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, graças a Deus. Quando tudo deixarmos no altar, nós vamos orar pelos pedidos, não tem nenhum pedido aqui por escrito, e após a oração nós podemos ouvir mais um hino. Essas meninas aqui estão de folga, né? Não estão cantando esses dias, mas nós não podemos, irmãos, esconder, enterrar os talentos, certo? Não podemos enterrar o louvor. Todos os que cantam devem apresentar ao Senhor seu louvor. Não podemos negligenciar. Afinal de contas, tudo que nós temos que fazer para Deus é apreciar aquilo que Ele fez por nós. E, à medida do possível, expressar para com Ele a nossa gratidão e o nosso amor em forma de louvor, de oração, de dedicação. É tudo. E Deus vai considerando cada gesto nosso, cada atitude nossa, cada maneira, e assim Ele vai trazendo o crescimento para nós. Nós temos aqui um pedido de oração. E logo após a oração, a irmã Neuza louva, né, irmã Neuza? Traz o seu louvor. Então nós vamos orar esta noite. Você vai orar. Às vezes você fala assim: eu nunca tive uma oportunidade lá na igreja de orar. A oportunidade é extensiva para todos. Às vezes você está sentado no último banco aí, e a sua oração é ouvida. Deus não ouve só quem está num degrau mais alto e deixa de ouvir quem está sentado num assento mais baixo. Deus não olha as coisas assim. A gente sobe nessa plataforma aqui não por ser maior. Esse lugar aqui não é porque somos maior, que maior é Deus. Esse lugar aqui, essa plataforma é para ficar em uma posição para visibilizar todo o auditório, ver, e o auditório daí vê a gente aqui. Mas o maior entre nós aqui é Deus. E aonde você estiver, Deus ouve sua oração. Pode ser no banco da frente, no banco de trás, pode ser aqui em cima e embaixo, não tem. Deus não trata as coisas desta maneira. Deus ouve a oração sincera de cada pessoa que ora. Ele ouve a oração sincera, a oração da alma. Então nós vamos orar. Aqui tem um pedido: peço oração por minha família. A irmã Neuza pede oração por toda a sua família. Eu também peço pela minha, família. Eu também tenho uma família, você tem uma família. A irmã Zélia pede oração também pelas filhas, filho. Todos nós aqui. O que não tem filho crescido, está criando. Né, irmão? Quem não tem filho crescido está criando filho. Mas de todas as formas, esses filhos nossos têm
Deus tem abençoado e tem sido uma bênção. Eu estava vendo a menininha da irmã Daiane passando ali, me alegrei muito, porque nossas crianças tomam um porte cristão desde pequeno. Não há dificuldade para nossas crianças se tornarem, colocarem roupa quando estiverem grandes, porque elas já colocam roupa quando são pequenas. E quando nós morávamos ali no Canaã, os vizinhos olhavam para nossos meninos e diziam assim: esses meninos estão oprimidos com esse tipo de veste, coitado deles. Mas fosse a eles e dissesse para eles mudar a maneira de vestir, que eles não aceitariam de maneira nenhuma. Eles estavam habituados, adaptados à maneira de vestir. Então, vendo a mocinha passar ali, já parecendo uma mocinha bem... É lindo demais ver uma criança bem vestida. Isso se agrada a nós, os homens, muito mais a Deus, que tem um olhar muito mais diferente do que o nosso. Nós vamos orar. Você ora, apresente alguém aí, apresente sua família. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite, como família de Deus, apresentamos os demais, Senhor, que são parte nossa através do sangue. Apresentamos a todos diante de Ti. Aqui nesta noite há um pedido para a família da irmã Neuza, Senhor, a mãe, as irmãs, irmão. Ó Pai bendito, e lembrando que cada um de nós aqui tem mãe, tem irmão, tem irmã, e todos eles precisam entrar pelo mesmo caminho que nós entramos, Senhor, que é o caminho estreito e apertado. Ó Deus, mas que leva à vida eterna, leva à salvação. Pai Santo, nós oramos por todos nesta noite, pelos enfermos, pelos aflitos, pelos oprimidos pelo diabo, ó Deus, que tem trazido opressão para a raça humana. E isso tem afligido até mesmo a igreja. E a igreja deve dar um passo mais adiante, ó Pai, para sair das zonas de perigo e entrar e estar completamente nas zonas de segurança, que é através de Cristo e em Cristo e debaixo da proteção divina. Pai Santo, que possamos sentir assim, e que o Senhor possa guardar cada um destes que estamos lembrando e salvar os que estão perdidos, Senhor. Curar os que estão enfermos, trazer libertação aos oprimidos e trazer uma paz no lar, na casa dos verdadeiros cristãos e uma edificação na alma, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser completamente o sal da terra, para que todos quantos nos veem tenham o desejo de viver a vida que vivemos no Senhor e para o Senhor. Assim nos abençoa na continuidade do nosso culto. Ó Deus, abençoando os que louvaram até aqui, dando a Deus saúde física, saúde, ó Deus, no corpo, na alma e no espírito. E continua, Senhor, nos abençoando no restante do nosso culto. E se falamos ou pensamos algo que foi contrário ao Senhor e à santidade do Todo-Poderoso, Pai, que o sangue rapidamente possa nos limpar nesta noite, para que possamos, ó Deus, através da dignidade de Cristo, poder expressar e apresentar o nosso culto ao nosso Deus. Assim, ó Deus, nos abençoa e perdoe toda a falta e falha que cometemos como humano que somos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nesses períodos agora, irmão, nós não estamos fazendo coleta de oferta. Mas como de costume a igreja já está acostumada, no término do culto você pode colocar a sua oferta lá na mesinha. Deus abençoe. Tem um hino? Vamos lá, irmão Josué.
A irmã Neuza primeiro, depois o irmão Josué. Aleluia, graças a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia. Faz-nos mais gratos, Senhor. Irmão Josué. Toque, 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 alguém deseja entrar. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém deseja entrar. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, é Ele morar. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmã Neuza, irmão Josué, irmã Zélia, irmã Rebeca e todas as irmãs que tocam. E enfim, Deus abençoe todos nós, né? Os irmãos que cantam e os irmãos que ouvem, e os que cantam junto. Pois é, acabamos de chegar lá de Parauapebas, e eu tinha prometido estar em um mutirão lá, na cobertura da casa do irmão Elias Filomeno. Nós estivemos lá na quinta e sexta, ontem e hoje, até as 9:30 da manhã.
deixamos a casa dele coberta. Nós estava lá em umas 5 pessoas, 6 pessoas, e preciso fazer uma visita a uma família também lá no 30, que tem sido evangelizado por nós ali em Cruzeiro do Sul e deseja ser batizado e está esperando nossa visita. É no 30, próximo a Parauapeba. Então, a minha vontade, Deus tem posto no meu coração, levar ele ali na igreja, em Parauapebas, e ver o dia em que ele quer descer às águas e ser batizado. Eu estava pensando em fazer isso amanhã, porque nós estamos vivendo um tempo em que nos foi imposta certas condições, e dentro da condição que nos foi imposta, a gente precisa avançar e fazer alguma coisa, porque nós não estamos com espírito de temor, nós estamos encorajados por Deus, sabendo que nenhum dos dias da nossa vida será tirado de nós se tão somente estivermos no posto do nosso dever. Amém? Nenhum dos seus dias, você não precisa pensar que seus dias vai ser poldado pela metade. Você vai viver todos os dias que Deus te deu, contanto que você esteja no posto do seu dever como um cristão. Nada fará barreira diante de vós. É a promessa para nós. Se não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, assim como Deus foi com os profetas, Ele será com nós também. Porque quem eram os profetas? Eram homens como nós. Mas eles tomaram uma posição firme em Deus, para viver para Deus, e eles mudaram, venceram o reino, apagaram a chama do fogo, abriram as águas, e até as estéreis, as mulheres que não tinham filho, habitaram com família, ressuscitaram os mortos. Então, nós somos pessoas que deveriam estar muito mais exuberantes do que o que estamos. E o que está diante de nós a fazer, nós precisamos fazer. Há uma morte rondando o arraial. Tem morte no arraial do Egito? Tem. Mas no arraial de Israel não tinha morte rondando por ali, tinha vida. E nós temos vivido para presenciar a proteção divina ao nosso favor todos os dias. Até hoje podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado. Amém? Então outra coisa também que eu quero comunicar é que nós estava com um carro de 5 lugares e eu pretendia trocar o carro para um carro de 7 lugares. Deus abençoou também e eu troquei, e hoje nós estamos com um carro que acomoda a família e mais uma outra pessoa, se for necessário, para viajar junto. Então, fizemos essa parte, está tudo resolvido, tudo normalizado, assim como o outro estava quitado, esse aí também não tem nenhuma pendência, graças a Deus. Então, nós estamos encarando, conforme acabamos de ouvir no programa, o tempo final, os últimos dias, a era da construção, o tempo final. Então nós estamos vivendo em um tempo que o profeta disse para nós que era um dos tempos mais glorioso de toda a história.
Glorioso porque o glorioso está entre nós, está nos conduzindo, está nos abençoando, está nos ajudando para que tudo ocorra da maneira que Ele estabeleceu desde o princípio para ser. Nós sabemos que cada vez que o tempo passa e cada ano que se passa daqui para frente, as coisas vão ficarem cada vez mais difícil, e quando for para Cristo vir, Ele vai vir no meio de uma agitação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, pareceu uma grande agitação, não só nacional, mas global, mundial. Pareceu não, foi uma grande agitação. Ninguém se sentia seguro. Mas por que a insegurança tomou conta do coração dos homens? Porque a segurança não está com os homens, cientistas. A segurança é Cristo, e Cristo está no coração do eleito. E uma das coisas que perturba a alma, a mente do ser humano, são as notícias, as más notícias, as notícias exageradas. É o que perturba a humanidade. E nós, como cristãos, somos ensinados que nós não devemos ouvir más notícias. Nós devemos ouvir boas notícias, porque o nosso organismo, ele sofre uma reação quando nós ouvimos algo negativo. O nosso sistema, o nosso corpo não nasceu para viver de choque após choque. O nosso sistema foi feito para colocar a nossas ansiedades, tudo que há em nós sobre Cristo, e descansar. Aí você vai desfrutar de boa saúde. Quando você vê uma pessoa muito preocupado, logo ele estará doente, porque o sistema nervoso dele abala, e ele vai obter doenças no momento que não era para ele estar doente, ele vai estar doente. Então vai ficando tão abatido, que até uma panela que cai no chão dá um choque por dentro da pessoa, porque ele está com o sistema emocional, o sistema nervoso abalado. Quando ele está tranquilo, ele pode cair 1.000, 10.000, como disse Davi, ele nem é atingido por nada. Porque às vezes a pessoa pensa, eu não fui atingido. Por quê? Porque ele não perdeu um braço, não perdeu uma orelha. Mas interiormente as pessoas podem ser atingidas. Ele pode estar atingido por dentro, e por fora parece ele estar com completa saúde. Então nós vamos ler a Bíblia e vamos continuar aqui nesse culto pensando assim: não ouça o que o mundo lá fora diz. O mundo lá fora não tem o direito de transmitir nada para os filhos de Deus, porque eles não têm nada para edificar um cristão. Eles têm para desedificar, para desconstruir. O assunto é desconstrutivo. Então, nós precisamos ouvir coisas que são construtivas, conversas que são edificantes, e parar de ouvir coisas que não são edificantes, que destrói, são destrutivas, não são construtivas. Se você observar e seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nunca trouxe ao público uma palavra que não fosse de construção para a alma daqueles que ouvia. Se você ouvir a mensagem do profeta de Deus, ele nunca trouxe uma mensagem que não fosse de edificação
para trazer a igreja ao altar e fazer uma rededicação espiritual para viver melhor do que a hora que entrou. O que esse culto nosso é para fazer? É para fazer de nós hoje melhor do que fomos ontem. Então, é um assunto construtivo. Vai construir para a vida eterna. E qualquer coisa que for é um desmanche. Qualquer coisa que vier ao contrário a isso, não é divino, não é de Deus. Porque Deus, o assunto de Deus é juntar seu povo e colocar congregado em sua palavra, porque Deus quer tratar com cada um de nós. Não é eu que tenho que tratar com cada um. Eu falei da visita ao casal. A única coisa que eu posso fazer é convidá-los e colocar no aprisco. Depois que eles estiverem no aprisco, o Senhor Jesus Cristo tratará com eles, edificará a cada um através da palavra e colocará no arrebatamento. Então eu quero ler com a igreja São Mateus capítulo 4. E talvez tomaremos o versículo 4 também. Para nós seguir avante com essa palestra. São Mateus capítulo 4, versículo 4. O tema do capítulo é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, eu sou tentado, você também é tentado. Mas o que vamos responder quando formos tentados? O que nós vamos responder? O tentador não vai chamar nós para brigar, não, ele vai nos oferecer uma coisa melhor, aparentemente melhor. Mas veja o que Jesus disse aqui. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, estamos conscientes, ó Pai, de que é o Senhor Jesus Cristo falando com nós, homens, nesta noite. E pedimos que tuas ricas bênçãos venham sobre a palavra, esta palavra venha aos nossos corações, mova em nós uma edificação para uma vida melhor espiritualmente diante do Senhor, a estarmos aptos a cumprir com o nosso compromisso cristão diante do Senhor e diante dos homens. Pai bendito, pedimos mais uma vez que o Senhor faça notório a tua palavra e coloque a palavra com confiança no abrir de nossa boca, ó Deus, através da unção do teu Santo Espírito, porque o Senhor sabe que cada culto em que venho aqui, eu venho confiado no Senhor, porque eu não tenho nenhuma habilidade, não trouxe de meus pais, nunca consegui de nenhum professor, e tudo que tenho nesta noite posso dizer, foi-me concedido pelo Espírito Santo através da palavra revelada. Assim essa igreja pode orar da mesma forma, Senhor, e assim o Senhor possa nos abençoar e mais esse culto, trazendo a palavra viva e fresca do trono da misericórdia de Deus aos nossos corações. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, irmãs, que Deus vos abençoe. Nós temos também conosco o irmão Ricardo, está nos visitando, continua. Eu acho que já não é mais um visitante não, né? É um dos nossos, é um dos de Cristo. À medida que você vai alimentar, você vai nutrindo. Essa noite nós vamos falar sobre o pão. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa família que estamos indo visitar, conduzir ao aprisco, já nos ouve por um longo tempo. Tem recebido de nós os DVDs, os programas, e tem alimentado lá na sua roça. E agora ele ficou carente de saúde, vindo tratar ali no 30, tem nos comunicado que Deus tem trazido ao seu coração um profundo desejo de ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a ele foi revelado que o batismo é no nome, não é nos títulos. O Pai não é um nome, Filho não é um nome, Espírito Santo não é um nome. Então, eu quero iniciar aqui falando assim, porque nós temos o irmão que está conosco, e a primeira coisa que nós vamos fazer quando vamos servir a Cristo é entender e ser batizado. A primeira coisa que nós queremos entender é sobre o batismo. E nós temos também aqui a irmã, a esposa do irmão Wellington, já com um bebezinho aqui, também nos visita, que é da Assembleia, né, irmã? Assembleia de Deus. Aqui também nós somos a Assembleia de Deus. Amém? Assembleia de Deus quer dizer uma congregação de pessoas. Aqui nós somos adventistas porque nós cremos no advento de Cristo. Somos a Assembleia de Deus porque nós somos uma congregação, uma assembleia mesmo. Nós temos até culto de assembleia aqui, nós convocamos a assembleia nossa aqui é a Assembleia Geral, com toda a igreja. E o que nós somos mais? Somos batistas porque nós cremos no batismo nas águas. Somos adventistas, já falei, né? Cremos no advento. Nós não cremos na guarda de um dia como sinal. Nós cremos... Como é que nós cremos? Nós cremos no descanso, na guarda da palavra de Deus, porque Jesus disse: aquele que crê nele guardaria suas palavras. E aquele que tem entrado em Cristo tem alcançado descanso. Nós não... Um dia eu conversando com um adventista, eu falei: se nós descansar no sábado, nós continuamos cansados, porque eu falei, se você sentar em uma posição, porque é no sábado, você vai levantar dali todo entrevado a partir de uma hora e pouco que você estiver sentado. Então, eu disse para ele, e ele não quis crer, não sei por que ele não quis crer. Jesus disse assim, chamou toda a congregação de Israel e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Além deles estarem cansados, eles estão oprimidos, porque a própria guarda do dia do sábado tem lhe oprimido, não trazendo para eles nenhum resultado, porquanto a guarda do sábado era uma sombra, até que se encontrasse com o sábado verdadeiro e genuíno, que é Cristo. Agora, quando Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, era o positivo do negativo. Toda pessoa que uma vez entra em Cristo, ele encontrou descanso para a sua alma. Ele encontrou descanso para a sua alma, ele encontrou a água que a sua alma precisava beber, ele encontrou o pão que a sua alma precisava comer. Então ele não é mais ocioso, ele não é mais oprimido, porque agora ele está em verdadeiro descanso. Sabe o que é descanso? Ele nunca mais buscará uma religião para tentar descansar sua mente nas esperanças do sermão daquela religião. Ele estará completamente congregado em Cristo, no Espírito de Cristo repousa. Amém? É por isso que nós somos adventistas, porque cremos no advento, mas nós não guardamos um dia como um selo. Você já pensou se o selo fosse o sábado? Quando o tempo cessar, que não houver mais sábado, o sábado dia não sela ninguém.
Mas você sabe em que nós somos selados? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da vossa redenção. Efésios capítulo 4. Então é nesse selo que estamos nós, selado com o Espírito Santo, descansado em Cristo, porque Ele é o nosso descanso. Sábado quer dizer descanso. E uma pessoa que está em Cristo descansa nesta vida e por toda a vida em que ele viver, e na eternidade. Então, falando ainda nesse batismo, é o único que tem, Atos capítulo 2, Atos 10, 47, Atos 19, versículo 5, Atos 8, versículo 16, 17, é o batismo apostólico cristão, não é o batismo apostólico romano. O batismo apostólico romano levaria as pessoas a crer em 3 pessoas distintas. O batismo apostólico cristão leva cada cristão a crer que existe um Deus e existe 3 manifestações maior desse único Deus. Porque nós estamos, irmãos, dando sequência na crença dos nossos pais que começaram ainda quando saíram do Egito. Quando Deus falou com Israel, ali em Êxodo, capítulo Êxodo 20, Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, não é os senhores. Israel não tem senhores deuses, Israel tem o Senhor seu Deus. Ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, ó Israel, que te tirei da terra do Egito. Não farás para ti imagem de escultura, nem uma semelhança do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar. Eu sou o Senhor teu Deus. Porque Deus ia atravessar Israel no meio de umas nações pagãs, de adoração pagã. Então Deus deu o mandamento para Israel não buscar adoração de deuses vãos, de deuses inúteis, de Deus que não é Deus. E nós, seguindo a linhagem cristã que foi estabelecido em Israel, salvação veio mesmo por Israel. Porque quando o evangelho chegou ao gentio, ele veio na excelência da graça pregado por Pedro e por Paulo, que eram israelitas. E eles traziam a mensagem viva de Deus para nós. E nós não somos babilônicos, nem temos adoração babilônica. Nós somos cristãos, nascidos do Espírito de Deus, com uma doutrina completamente refinada na palavra. Tem que ser 100% palavra para nós, ou então não satisfaz o desejo da nossa alma, porque a nossa alma foi predestinada desde antes da fundação do mundo para crer na palavra. Nada fora da palavra vai satisfazer você. Então vamos aqui. Na mensagem sede, eu li isso aqui um pouquinho no culto de oração e eu quero dar sequência a essa leitura aqui. É muito forte. Começamos por aqui. Agora, o que dizer de toda essa atitude indecorosa que o mundo vive? Que as pessoas vivem, atitudes indecorosas, que tem hoje em nome de igreja.
Nós ouvimos no programa o pastor Joaquim falando o seguinte: o mundo lá fora não é o mundo dos pagãos, dos beberrão de cachaça, das prostitutas. Ele disse, é o mundo religioso. Mas veja, dançando quadrilha na igreja, jogos de dado, bingo, festa, rock and roll para adolescente, twist, todas estas bobagens. Vejam, esse Elvis Presley é um diabo de sapato. Quem está falando isso? É o profeta de Deus que denunciou essa geração de obstinados, de pessoas orgulhosas, presunçosas, soberbas e blasfemas. Ele é a autoridade para fazer isso. O tal de Pat Boone, Rick, Nelson, o maior ponto negativo que esta nação já teve. E agora você, como brasileiro, pode fazer uma reflexão da nossa nação. Você sabe qual que é o maior ponto negativo da nossa nação? Ele está falando aqui de estrelas negras que lançam escuridão por todo lugar da nação da América do Norte. Nós estamos na América do Sul. O maior ponto negativo que esta nação já teve, isto mesmo, dizem, eles são muito religiosos, eles cantaram músicas cristãs. Nós temos isso em nosso dia. Nós temos uma festa mista. Nós temos uma pecuária com uma noite dos evangélicos. É a mesma coisa que o profeta vai dizer lá na frente. Os verdadeiros hipócritas, em cima da carcaça de carniça podre, tentando fazer o quê? Porque toda vida em que o mundo se corrompeu, toda vida que a nação se corrompe, Deus não pode colocar sal em meio a uma geração corrompida. Aquela geração, quando se corrompe, como foi nos dias de Noé, Deus tira apenas o justo, genuíno do meio daquilo e deixa aquilo ir avante, até que a destruição lhe alcance. Mas veja, ponto negativo da nação, que a nação já teve. Isso mesmo, dizem, eles são muito religiosos, eles cantaram música cristãs, eles não deveriam, diz o profeta, a igreja não deveria sequer permitir uma coisa dessa. Não. Alguns desses sujeitos saem aqui, esta noite eles estão em um clube noturno à beira da estrada. Aqui dançando e tocando música e tudo mais, e na noite seguinte vêm ao altar e choram, e na noite seguinte estão tocando música na plataforma. Oh meu Deus, até que ponto essa sujeira, até que ponto poderia a sujeira chegar ao final? Sim, Senhor, prove primeiro ser um homem de Deus, não toda essa bobagem, só porque ele pode tocar uma guitarra ou algo assim. E ele é um gênio, toca muito bem, canta muito bem. Eu digo nesta noite que Deus se satisfaz com esses hinos cantados aqui nesta noite, saído dos lábios de pessoas simples e humilde, às vezes não na altura, porque Deus não está querendo altura e nem sincronismo de instrumento e nem
e nem voz aguda. Deus está recebendo o louvor quando o hino é cantado. Por qualquer pessoa. Pelo seu desejo, você pode saber quem está dentro do trono do seu coração. Pelo nosso desejo, pelo que estamos desejando, Deus sabe o que está no nosso coração, que mostra que você ama, o que mostra que é o que você ama. Você diz, bem, eu acho que essas coisas estão bem. Bem, somente lembre-se, agora em seu coração você sabe que está aí. Sim, Senhor. Pelo que está alimentando a sua alma, do que sua alma tem sede, e você pode ver o que satisfaz isso. Se não é esta palavra, então há algo errado, porque o Espírito Santo vive da palavra somente, está vendo? Quando nossas almas alimentam-se da palavra, nós estamos alimentando o Espírito Santo que está em nós. Lembre que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem. Quero que você veja outro grande perigo, pouco antes de encerrarmos. Se você não é culpado de nenhuma dessas coisas que mencionei, isto é, o perigo de negligenciar uma sede, está vendo? Você diz, tenho uma sede santa, mas eu não sou culpado, irmão Brana, de apenas ir e me unir a uma igreja, e coisas assim. Mas veja, negligenciar uma sede, se você negligenciar, satisfazer uma sede de água ou comida, você morrerá. E se você negligenciar essa sede em você de Deus, você morrerá espiritualmente. Nenhum cristão, irmãos, jamais dá conta de negligenciar uma sede santa que Deus colocou no coração dele, na alma dele. Ele não fica afastado dessa alimentação, desse pão da vida, que é Cristo. Porque o profeta está fazendo um paralelo do alimento natural e a vida natural. Depois ele faz do alimento espiritual, que é a palavra, e a vida espiritual. Por exemplo, se eu disser eu não vou comer, minha família vai me ter por poucos dias com eles, porque eu estou negligenciando a fome. Se eu disser eu não vou beber, pois é poucos dias eu estarei entre vocês, eu morrerei, tão certo como essa luz está clareando a nós. Você clama por reavivamento, veja só, e culpamos e achamos que o reavivamento deve vir por quem? Se essa igreja for ter um reavivamento, eu pergunto nesta noite, por que esse reavivamento deve chegar aqui? Aí nós podemos dizer, não, nós podemos convocar um pastor bem reavivado. Não é. Podemos apenas orar pelo pastor, tudo bem, pode, mas ainda não é o ponto. Como? Então vamos lá que o profeta vai nos dizer. Você clama por um reavivamento e espera a sua igreja ter um reavivamento. Bem, esse não é o reavivamento para você. O reavivamento deve começar justamente em você. Então, quando você estiver buscando reavivamento para dentro de você, o outro estiver buscando reavivamento para dentro dele, eu estiver buscando reavivamento para dentro de mim, e nós se reunirmos nesse lugar, nós teremos um reavivamento.
porque ele começou do jeito certo, no lugar certo. Veja, quando você começar a ter sede de Deus, poderia não haver outro membro da igreja querendo esse reavivamento, se ele se manifestar em você, se manifestará em outros lugares, está vendo? Mas veja, você negligencia essa sede. Se você for negligente em tirar leite da vaca, quando a vaca o úbre está cheio de leite, se você deixar essa vaca ficar assim, ela secará o leite. É exatamente isto mesmo. Se você for negligente em tomar um copo d'água, disser simplesmente não vou beber mais, você morrerá. Se você negligenciar em se alimentar, você morrerá. Então a preocupação, eles falam, não, ele está desnutrido, ele não está quase se alimentando. É uma das coisas que desanima a medicina, é quando ele toma um paciente que não está se alimentando, quando está perdendo peso, ele está caindo, ele está definhando, ele não vai muito tempo. Então quando eles dizem, não, eu estou fazendo um acompanhamento, ele está ganhando peso, ele está bem, ele está se alimentando, ele vai viver. Quando você vê uma igreja alimentar-se da palavra de Deus, ela vai viver. Anima o céu, anima Jesus Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse homem interior tem que se alimentar da palavra. Então por isso, se você for negligente em dar ao Espírito Santo a palavra de Deus, você morrerá. Vocês cristãos, vocês batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, Assembleia de Deus, unidade, dualidade, trindade, o que quer que sejam, vejam, não importa isso, nada importa para mim, não. Tanto de placa, de igreja, pertenço a isso, pertenço àquilo, isso não importa para Deus, não importa para o profeta. Ele disse, isso eu acho que não importa para Deus também. Veja, você é um indivíduo, é uma pessoa, você é uma unidade, você nunca irá para o céu como uma igreja ou uma denominação. Você irá para o céu como uma única pessoa, entre você e Deus, isto é tudo, não importa o que a igreja, ou a que igreja você pertença. Jesus Cristo nunca pregou igreja para as pessoas, ele sempre disse, aquele que me recebe, que ouve as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. É baseado nisso que o profeta de Deus diz, não importa, você pode ter meia dúzia delas, isso não significa nada, você pode ter nenhuma das religiões, isso não vai te impedir a ser salvo, contanto que você creia, receba a Cristo, creia em suas palavras, creia naquele que lhe enviou aqui na terra, aquele que me ouve, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aquele, unidade, indivíduo, não é um grupo de pessoas treinada que vai se treinando para até chegar à vida eterna. Não existe treinamento para a vida eterna. Existe fé na palavra de Deus e uma promessa estendida para todo aquele que tem fé. E todo aquele que tem fé em Deus tem vida eterna, porque ele recebeu de graça. Todo aquele que me ouve, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não importa.
E se você for negligente em ler a Bíblia e crer na Bíblia, o Espírito Santo se alimenta disso. Como que nós vamos alimentar o Espírito Santo que está dentro de nós se não lemos a palavra? A Bíblia empoeirada não tem um tempo. As ocupações tomam conta de nós. E a Bíblia para um lado, a mensagem para o outro. E eu só vou comer lá na igreja. Aí fico um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 dias sem comer, quarentena, 40 dias, 60 dias. Será que sobrevive? Então, isso vai beliscar a nossa consciência hoje à noite, porque nós estamos precisando disso. Eu vou falar de mim porque, para mim não ser muito direto, eu preciso disso. Quem não precisa disso? Eu tomo café da manhã, almoço, às vezes um lanchinho à tarde e não muito na janta, né? Um pouquinho, para não nutrir demais na parte física. Mas veja, o que nós estamos fazendo? Ontem eu assisti no culto lá em Parauapebas e o pastor falando assim, que depois dessa zona que passou aí, de surto e de problema, e como as pessoas iam agir a partir, após essa pandemia, após esse problema, principalmente os nossos, né? Aí fora eles vão voltar a beber, eles vão para a praia, eles vão festar, eles vão entrar no mesmo ritmo de Sodoma que vinham antes. Mas e nós? Que tipo de pessoas devemos ser a partir desse ano que vem aí, após essa pandemia? Então, precisamos ler a Bíblia. Se você for negligente em ler a Bíblia e crer nela, e crer na Bíblia, o Espírito Santo se alimenta disto. Quando nós deixamos para tomar o café da manhã meio-dia, nós passamos mal. Se nós deixarmos o café da manhã e o almoço para fazer só na janta, nós passamos muito mal. Então o que acontece? Quando o nosso corpo começa a sofrer a necessidade física por pão físico, vem uma reação dentro de nós, revoltante. E tudo para nós cheira alimento, cheira comida. E quando nós vamos ficando, deixar a Bíblia para um lado, deixar a mensagem para o outro, e começamos a negligenciar o nosso posto, o nosso compromisso, e deixamos, não vou comer Bíblia hoje não, eu vou ver quanto que o Espírito Santo aguenta ficar sem a Bíblia, quanto que eu aguento também ficar sem ler essa Bíblia. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês. Mas irmãos, o Espírito Santo se alimenta da palavra. Você morrerá se não comer essa palavra. Jesus disse em São João 4, versículo 3, a escritura que tenho bem, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não apenas parte da palavra. Vocês viram que a denominação comeu parte da palavra, faltou nutriente espiritual no corpo, eles foram buscar na política, foram buscar em todos os tipos de festas sociais, onde que é? Jogos de dados, acabamos de ler aqui, quadrilhas na igreja, festa daqui, festa dali, contratam um obreiro para vir de fora porque está faltando alimento aqui. E o obreiro vinha e era 30 mil, era 50 mil, era 20 mil, e oprimia os mais fracos para poder bancar, e quando aquele obreiro saía,
a fome continuava no coração daquelas pessoas, porque eles nunca estavam saciando a Deus com aquilo que Deus se alimenta, eles estavam querendo saciar com coisas que não alimenta. Nós tomamos um pouco aqui, o profeta está falando aqui, você viu o tanto de denominação que estava reunido naquele dia, quando ele pregava a mensagem sede. Ele sabia que no coração de cada pessoa daquela havia uma sede tremenda, e eles estavam tentando saciar sua sede, pegando carona com a palavra. E nós tomamos um pouco aqui, e eu chamo isso de pegar carona com a Bíblia. Não se integra completamente na palavra, ou se une completamente com ela, como um participante da natureza da palavra, como um participante da natureza divina. Mas um que diz, eu vou com essa Bíblia enquanto ela não desmanchar meu dogma. Quando ela desmanchar meu dogma, eu prefiro ficar com meu dogma e não com a palavra. Porque quando você diz, irmão, por que você não batiza nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? Não, porque desmancha o estatuto da minha igreja. Então, pegou uma carona com a Bíblia, e lá na frente salta da Bíblia, depois sobe na Bíblia, depois salta da Bíblia, fica como aquele caroneiro. Eu chamo isso como tomar carona com a Bíblia. Eles dizem, bem, eu creio nisso, mas agora vamos por aqui, veja, está vendo? Vamos por aqui, vamos dar um jeitinho. Oh Deus! A minha filha me chamou não faz muito tempo e me disse, papai, pegada à casa, ela disse, venha cá, vou passar um programa religioso aqui para o senhor ver. Era cantos de hinos, e tinha um mocinho mundano lendo-a lá em cima. E se você já viu um movimento sacrílego, foi aquele indivíduo lá em cima, e as pessoas mais parecia que era uma apresentação numa boate, ora, para ser uma tribo indígena, e estava se comportando indevidamente e dando pulos e brincando de boxe entre si. Aonde? O que houve com a sinceridade? Isso em forma de culto. O que houve com a sinceridade? Aonde estão aqueles hinos antigos que costumávamos cantar e nos alegrar no Espírito de Deus? Lá 40, 50 anos atrás ainda existia isso aqui no Brasil. E lágrimas rolavam do rosto, e agora tentamos prender o fôlego, até não termos mais fôlego suficiente, até nosso rosto ficar roxo, para tentar mostrar que temos alguma espécie de cantor. Veja, nós copiamos isso de Hollywood, e todos esses programas que vemos através desse canto intelectual de hino e treinamento de voz. Eu gosto de ouvir bom canto, gosto de ouvir cantos pentecostais antigos, sinceros, mas detesto mesmo ouvir esse grito agudo que chamam de canto hoje. Isto mesmo, acho que a coisa mais ridícula é uma perversão, isto mesmo. Gosto de coisa genuína, coisa real. Gosto de hino pentecostal. Agora ele vai passar aqui por umas coisas que ele gosta, que eu também gosto. Gosto de ver um homem quando ele é homem. Já pensou? Essa geração é terrível. Detesto ver um com roupas íntimas de sua mulher, pregando numa congregação.
batista, adventista, metodista, presbiteriano e assim por diante. E detesto de ver homens com roupas íntimas de mulheres aqui fora, com prega do lado e um bote pendurado aqui na frente, e 2 tons de cabelos pendurado com franja cortado na frente. Isso eu não poderia chamar isso de homem. Ele não sabe a que lado da raça pertence. Está vendo? Isto mesmo, está vendo? A mulher, olha a mulher, está tentando cortar o cabelo dela, deixar o cabelo dela como o de um homem. O homem está tentando deixar o seu cabelo franja como o da mulher. O homem está usando roupas íntimas de sua esposa. Ela está usando seu macacão. Veja apenas uma perversão, o contrário. Mas por que de toda a perversão? Porque no coração das pessoas há uma sede, e elas nunca conseguiram encontrar a fonte que mata aquela sede. Elas ficam se remodelando, se pintando, se cortando, se ajeitando, procurando encontrar uma forma que sacie a sua alma, e elas nunca conseguirão. E quando uma pessoa encontra com Cristo, Cristo é o modelo para um cristão. Então ele age como um ser humano, ele age como um homem genuíno. A mulher age como mulher genuína, porque ela encontrou o seu lugar no corpo de Cristo. É a mesma coisa com a nação, com as pessoas, com as igrejas e tudo. Ó Deus, onde é o fim disso? Onde é o fim disso? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim disto. Quando você vai defender as coisas corretas, tomar isso aqui e falar isso aqui para as pessoas. Quando você vai levar seus filhos na escola, como muitas vezes tive que fazer e até lembrar em que ambiente estavam nossos filhos e qual seria a influência que estava sendo transmitida por ali. Então que Deus tenha misericórdia de nós, de nossos filhos. Assim, se você negligenciar alimentar o Espírito Santo com a palavra de Deus, Jesus diz, toda a palavra será pelo Espírito Santo. Escute agora, se você tentar alimentá-lo com a coisa errada, se for o verdadeiro Espírito Santo em você, ele saberá a diferença. Agora lembre-se, a palavra de Deus é do que o Espírito Santo se alimenta. Ele não se alimenta de frequentar igreja, ele não se alimenta de teologia. Há muita diferença entre uma coisa inspirada e um ponto de vista teológico dela. O Espírito Santo se alimenta da palavra. Então, frequentar a igreja, o Espírito Santo se alimenta unicamente da palavra de Deus. E aqui, irmãs, igreja, aqui é um ponto de reflexão. Aqui é um culto nessa unção. Mas a sua casa deve ser um culto constante. A sua vida deve ser uma vida de culto. A minha vida, a nossa vida, deve representar Jesus Cristo por onde quer que nós formos. Porque os desmanchos, desmantelo, está por todos os lados em volta de nós, para o lado que você olha,
não tem governo terreno que possa sarar, que possa mudar o coração do homem. Há algumas técnicas, alguns critérios sendo estabelecidos e algumas outras coisas que pode ajudar, mas mudar o coração do homem, somente o Espírito Santo pode. E quando qualquer outra alimentação entra em nós, o Espírito Santo detecta que é uma alimentação híbrida e que não serve para nutrir o Espírito que está em nós. Ele diz em nós: você não pode alimentar disso. Oh, bendito Espírito Santo! O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo está sempre diante de nós para nos conduzir nas coisas que são corretas. E quando estamos agindo de forma correta, você sente em você que o Espírito Santo fica à vontade dentro de você e se alegra. E quando o cristão está agindo de forma duvidosa, ele sabe que além de sua consciência estar pesada, sua alma entristece dentro de você. Mas quando estamos agindo certo, irmão, uma atitude correta nossa alegra o interior do nosso coração. Sentimos uma alegria dentro de nós, além da nossa, porque há um ser que habita dentro do nosso coração. E ele também tem o direito de ser feliz, ele também tem o direito de ser alegre. Jesus Cristo tem o direito de ter uma vida normal, de novo aqui na terra, não uma vida afligida, não colocarmos a Cristo dentro de nós para oprimir com comportamento, oprimir com conversas que não devem ser conversado, negligenciar o pão para ele. Se Jesus Cristo está dentro de mim, eu tenho que levar café da manhã, almoço e janta para ele. Porque que visitante é esse que você tem na sua casa que você não trata dele? É um visitante ou é um escravo? E o que está dentro de nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. E pela manhã você deve dizer: o meu Senhor está com fome, vou oferecer o café da manhã para Jesus, culto doméstico. Vou oferecer o almoço para Jesus, leitura da Bíblia. Agora, não muito por causa da obesidade, mas eu vou ler alguns parágrafos da mensagem, alimentando o meu Senhor, que habita na minha alma. E assim, irmão, o nosso hóspede, se podemos chamar assim, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai ter uma vida normal, ativa dentro de nós, fazendo em nós o mesmo que Ele prometeu fazer nas Escrituras, porque Ele está nutrido dentro de nós. Porque às vezes os resultados são um pouco nos cultos. Por quê? Trazemos a Jesus ao culto de forma desnutrida. Quando ele chega, ele não tem nem inspiração para cantar. Passei a semana todinha fazendo dele escravo lá em casa. Não dei alimento para ele de manhã, nem dei meio-dia, nem dei à noite. E Jesus em mim está no jejum de 40 dias. Ele aguenta. Ele ainda aguenta um jejum de 40 dias. Mas Ele está em nós para ser alimentado e nos alimentar. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, que tremenda reflexão nesta noite. Pai, o Senhor prometestes, e eu estarei convosco e em vós até o fim do tempo. E o que temos falado nesta noite, pela inspiração do Teu Santo Espírito, ó Pai, tem nos levado a uma reflexão, na mensagem a sede, de alimentarmos o Espírito Santo com a palavra, porque Ele veio para estar com nós e em nós até o fim do tempo. Pai Santo, abençoe a igreja nesta noite, o retorno para os seus lares, sua casa, ó Deus, que possamos a partir deste dia pensar com mais sinceridade estas coisas
e saber que temos que estar envolvido nesse programa divino do arrebatamento, ó Pai, da preparação para o encontro com Jesus Cristo nos ares, que possa ficar para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, como disse Paulo, e que possamos seguir, ó Deus, esta carreira que está proposta diante de nós, lendo a mensagem de Deus, lendo a Bíblia de Deus, alimentando o Espírito Santo e sendo alimentado com o Espírito Santo. Pai, abençoe a igreja, abençoe os irmãos, abençoe os que nos visitam. Pai, que esta palavra desça no profundo de seus corações, de toda a igreja, Pai, possamos pensar em Deus, em sua palavra, em sua obra, no posto do nosso dever, naqueles que estão esperando por nós, porque a Bíblia diz que o mundo será restaurado, restabelecido, ó Pai, pela manifestação dos filhos de Deus. Assim ajude a nós, ó Deus, na continuidade de nossa vida aqui na terra, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Quarta-feira, oração. E continuaremos pelejando, lutando a maior batalha jamais pelejada. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti.